já foi falado, né? Meu nome é Saulo Navarro e eu sou natural de Contagem, em Minas Gerais. Morei lá até os 14 anos de idade. E depois viemos para Curitiba devido a necessidades financeiras, né? E aqui em Curitiba muitas coisas aconteceram. E uma delas foi que eu acabei tomando a decisão de entrar na prática da homossexualidade por vários motivos. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns detalhes para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação à homossexualidade, né? Nós precisamos ter noção, gente, não só da nossa localidade, mas também do que está acontecendo no mundo com relação à sexualidade humana. E eu tenho feito um trabalho com relação à homossexualidade, né? Eu vou nas igrejas, levo várias palestras, vários temas, vários assuntos, para poder conscientizar a igreja, para a igreja entender o que é isso, o que está acontecendo, o que está acontecendo com muitos filhos de pastores, filhas de pastores, de líderes de ministérios, que muitas vezes estão dizendo para os pais que são homossexuais, que são bissexuais, ou que são transgêneros, transexuais, né? Então a igreja precisa saber, gente, o que está acontecendo, né? E o que acontece com esse Fonte de Jacó, local de encontro e transformação de vidas? Eu coloquei ali assim, gente, olha, conscientizando a igreja para atender a necessidade de oferecer apoio e graça ao que sofre, deseja e busca. A pessoa que sofre, ela precisa desejar sair do local onde ela está. E desejando, ela vai buscar. Então, o papel que eu tenho feito, gente, é esse, de conscientizar a igreja para ajudar essas pessoas que querem abandonar o comportamento homossexual. E tem dado certo, né? Eu tenho visto que a igreja tem saído da omissão e tem partido agora para a ação. Muitas vezes, pulverizando o Brasil. Cada um faz um pedaço aqui, né? Não está como deveria, agora nós estamos apagando incêndio, mas tem dado certo. Então, está indo o e-mail, afontedejacó@gmail.com, no celular. E ali no João, né, por que Fonte de Jacó, né? João 4, do 1 ao 30. Eu fiz com a minha esposa um curso numa igreja e a matéria era Entulho, o grande conflito da alma. E eu venho fazendo esse trabalho desde o final de 99. Eu abandonei a prática da homossexualidade no final de 99. Já no ano 2000 eu comecei a postar a minha história na internet. Não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Como Facebook, como antes era Orkut, Messenger. Não era nada disso, era e-mail. E muitas vezes por carta. E eu percebi que quando eu colocava a minha dor na internet, várias pessoas, homens e mulheres, jovens, começavam a pedir ajuda. Porque elas se identificavam com a minha dor. Porque eu estava o quê? Buscando deixar a prática da homossexualidade. Buscando deixar aquilo que eu dominava. Porque foram 12 anos na prática da homossexualidade, onde eu assumi a identidade de sou homossexual. E eu não via possibilidade alguma de mudança. Porque até os meus 30 e poucos anos, eu só sabia o que era atração pelo mesmo sexo, né? Era atração por homens, era o que eu sabia, era o que eu dominava. Então, ao fazer essa matéria na igreja, Entulho, o grande conflito da alma, eu me deparei com uma história que eu já conhecia, mas que me chamou a atenção, pela forma como foi apresentado. Foi aquele momento onde a mulher samaritana vai até o poço de Jacó, e lá ela tem uma grata surpresa. Imagina, gente, uma mulher que teve 5 maridos, o atual nem era dela. Nós poderíamos dizer para essa mulher, vagabunda, miserável, mas, gente, ali Jesus se preocupou com a pessoa dessa mulher. Se preocupou com a mulher samaritana, sem julgamentos. E eu pensei, puxa vida, por que não dar nome para esse trabalho que eu faço, para esse movimento? Eu não chamo de ministério, mas de um movimento. Por que não dar o nome de Fonte de Jacó? Porque se estou conscientizando a igreja para que ela consiga oferecer ajuda para essas pessoas,
Então, que cada pessoa aqui nessa sala, né, de várias cidades do país, possa ser essa fonte. Que você possa ser essa fonte de Jacó na vida de alguma pessoa. Ou que aqui seja essa fonte, que você tenha um encontro real, uma mudança que você vem buscando na sua vida, com as respostas que você vem buscando, que aqui nesse lugar seja essa fonte de Jacó. A minha fonte de Jacó, gente, foi há 14 anos atrás. Quando eu me frustrei com o meio homossexual, abandonei um relacionamento gay que já durava 5 anos, e eu tive um encontro com Deus. Numa igreja pequena, pessoas simples, e ali foi o meu encontro na fonte de Jacó. Então eu vou começar com vocês com aquele vídeo que eu apresentei no início, né? Para vocês se lembrarem, mas assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês antes desse vídeo. Que vocês possam trazer à memória em que momento da sua vida você teve encontro com Jesus. Né? Que momento foi esse? Eu não sei. Eu sei do meu encontro com Jesus. Mas eu não sei da história de vocês. Porém, nós servimos a um Deus que Ele conhece profundamente a nossa vida. E que você relembre qual foi esse dia, né, que a sua vida foi mudada. Qual foi esse dia que você recebeu transformação, que você recebeu a graça de Deus, né? Vamos ver um pouco desse vídeo. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Então, gente, em que momento você teve esse encontro com Jesus, né? Como que estava a sua vida? O que você estava fazendo? Essa mulher, assim, eu entendo que, por ter 5 maridos, o atual nem era dela, ela tinha muitas feridas, concordam, né? Ela já está com a alma ferida, gente. Então Jesus se preocupou com a vida dela. E a história dessa mulher foi ressignificada a tal ponto que ela saiu dali contando para as pessoas que ela encontrou aquele que era o Cristo. E Jesus, gente, tem poder hoje de ressignificar qualquer história. A graça de Deus, ela alcança o mais profundo abismo. Eu estava no abismo e a graça me alcançou nesse abismo. Então vamos refletir, né, no que nós temos feito com essa graça que nós temos recebido, né? E qual é o propósito desse trabalho que eu tenho feito das igrejas? Porque eu falei para vocês de conscientização. Mas vamos lá, vocês já devem ter ouvido aqui no SOS Sexualidade sobre ideologia gay, um pouco da mídia, como influencia a sociedade hoje, Conselho Federal de Psicologia, que nós temos visto que o Conselho Federal de Psicologia tem produzido uma safra de psicólogos que são, na verdade, nova era. Gente, eu conto no dedo os psicólogos cristãos, eu estou falando cristãos, que eu hoje encaminho uma pessoa para ser aconselhada, para poder ser ajudada na sua saúde emocional. Porque eu tenho me deparado com psicólogos cristãos que eu envio alguém na confiança, por ser cristão, e aquela pessoa me retorna. Ele ou ela me disse: viva o que você está querendo. Deixa essa luta, experimente a homossexualidade. Então o Conselho Federal de Psicologia precisa rever a forma como tem tratado os seus psicólogos nas faculdades, né? A ONU, Organização das Nações Unidas. Gente, a ONU, se vocês não têm ideia, tenham que a ONU tem interferido em todos os países. Eles têm manipulado uma sociedade inteira para que a sociedade seja homossexualizada, para que a homossexualidade seja naturalizada, seja normal. A ONU tem enviado materiais para todos os países, gente, que chegam aonde? Na escola onde o seu filho está. Então está ali, de um lado, feminismo. O que o feminismo tem a ver com homossexualidade? Tudo. O feminismo radical, aqui é uma outra palestra, ele começou a fazer um trabalho para quê? Favorecer as mulheres, empoderar as mulheres. É o feminismo radical. Outras situações mais. E o que acontece? Os homens sendo deixados de lado, humilhados muitas vezes, tirados do seu posto, tirados do seu papel. O feminismo tem colocado dúvidas com relação ao que é papel de homem, papel de mulher. O movimento gay gostou da proposta do feminismo radical, se uniu. A ideologia de gênero foi atrás. Eu sei que alguém que falou sobre ideologia de gênero para vocês, desconstrução da família, né? Então vocês devem saber bem sobre a ideologia de gênero. Então, de um lado, gente, está toda essa patotinha ali. E do outro lado está a igreja. Está você, estou eu. E no meio, quem estão? Pessoas que sofrem, que não aguentam mais tamanha dor, por não quererem desejar o mesmo sexo. Essas pessoas estão no meio de uma guerra. Por quê? A ONU, tudo isso aqui, Conselho Federal de Psicologia, estão favorecendo o quê? Seja homossexual. Em nenhum momento na sociedade você escuta, aí fora, é possível deixar a prática da homossexualidade. É possível prevenir a homossexualidade no teu filho ou na tua filha, na tua criança. Então, gente, do outro lado aqui, a igreja, eu e você, nós temos um grande papel, e é muito sério. Entender o que está acontecendo para poder o quê?
ajudar essas pessoas que estão no meio de uma guerra. Eu estava no meio dessa guerra. Por quê? Deixei 12 anos de prática homossexual por conta do sofrimento ao qual eu estava inserido. Por quê? O meio homossexual é muito instável. E não vai ter lei, gente, aprovada que vai facilitar a vida do homossexual. É engano. O homossexual que se identifica, que vai estar envolvido e vai estar sendo favorecido por essas leis, ele não vai ter o buraco preenchido dentro dele. Eu não teria o buraco que havia dentro de mim preenchido por lei nenhuma. Porque a insatisfação, ela é grande demais. Quando eu me dei conta, gente, que o sexo que eu fazia com outro homem cheirava fezes, eu comecei a me questionar. Quando eu me dei conta que fezes misturada com esperma não gera vida, não gera nada, eu comecei a questionar. O que eu estou fazendo? Quantas vezes, eu estou sendo claro com vocês, gente, eu preciso ser claro, sabe por quê? Porque o mundo está sendo claro com o filho de vocês, com a juventude, com os adolescentes, o mundo está sendo muito claro. É desenho falando de homossexualidade, é sessão da tarde falando de homossexualidade. Eu preciso ser claro. Então, quando eu comecei a perceber que aquele sexo que eu fazia com outro homem cheirava mal, eu falei, alguma coisa está errada. Mas eu continuei ali. Mas alguma coisa está errada. Eu não sabia da possibilidade de mudar a minha história. Eu não sabia da possibilidade de ter o desejo pelo mesmo sexo ressignificado. Eu fui saber depois. Então eu precisei entrar em sofrimento, desejar mudança e buscar. Então nós temos que ter, gente, compaixão, misericórdia e muita graça com essas pessoas que estão sofrendo por conta da sua homossexualidade, não estão encontrando lugar, muitas vezes estão dentro da igreja, sofrendo sozinhas, porque elas não têm coragem de compartilhar com alguém. Nós precisamos ser um porto seguro. A minha história é uma história de graça, porque eu fui recebido numa igreja que me recebeu com graça. Mas e outras histórias que eu tenho visto por aí, gente, que tem sido uma história de desgraça dentro da igreja. Então eu volto a dizer, nós precisamos ser sal e luz. Se vocês estão aqui há o quê? Praticamente 15 dias, né? 10 a 15 dias, é porque vocês têm alguma motivação. E que vocês possam sair daqui, pelo menos, no mínimo, incomodados. O que eu vou fazer quando eu chegar na minha igreja? Então essas pessoas, gente, eu estava ali um dia e a igreja me ajudou. Eu fui recebido com amor e graça. Mas eu faço uma outra pergunta para vocês. A igreja se omite? O que vocês acham? Omite. Omite? Ainda? Ainda. A igreja tem se omitido. Algumas pessoas dizem, não, a igreja não está mais se omitindo. Ela está pulverizando em várias partes do país. Tem um SOS Sexualidade aqui em Curitiba, na Jocum, de Almirante Tamandaré. Tem um outro seminário de sexualidade em outro local do país. Tem uma igreja onde lá o pastor é interessado na área da sexualidade. Tem um trabalho na PIB também, né? Acho você que está fazendo, eu esqueci seu nome. Dayana. Um trabalho lá na primeira igreja batista de Curitiba, relacionado à sexualidade humana, à prostituição, né, Dayana? As coisas estão acontecendo, mas é pouco, gente, ainda. É pouco. Então, quanto que a igreja se omite? Um exemplo que eu dou, básico. Eu fui no congresso de sexualidade há muito tempo atrás. E nesse congresso, gente, ele era voltado para a questão homossexual. Eu estava no início da minha caminhada. Desculpa. E lá, um rapaz compartilhou com a gente o seguinte. Ele estava apaixonado pelo rapaz da bateria. E ele chegou para o pastor e contou, pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou gostando daquele rapaz da bateria. E abriu o coração para o pastor. E o pastor, na sua ignorância, ele disse assim: você me decepcionou. Eu estou decepcionado com você.
A primeira coisa foi tirá-lo do cargo que ele tinha na igreja. Aí o rapaz foi sentando cada vez mais perto da porta, até que ele saiu da igreja. E um pastor falou para o rapaz que ele era a laranja podre da igreja dele, porque ele estava se relacionando com outro rapaz. Essas pessoas vão sair da igreja, gente. Entende? Muitas vezes o líder, o pastor, ele não tem resposta para dar para aquele que sofre e abre o coração. E ele fala isso. Aponta o pecado. Vai para o inferno. Laranja podre. Você me decepcionou. A igreja precisa realmente se posicionar. Que bom que a sala aqui está cheia, que vocês estão interessados nesse assunto de sexualidade, de pedofilia, desses movimentos loucos que estão acontecendo aqui no Brasil, que estão muitas vezes corrompendo a sexualidade até das crianças. Então a igreja precisa tirar a graça que está embaixo do tapete. Os pastores precisam se posicionar, mostrar interesse. Eu quero saber desse assunto. Tem pastor, gente, que quando eu mando e-mail divulgando que eu vou fazer uma palestra em tal local, ele retorna, e eu estou falando de pastor conhecido no Brasil inteiro, retorna dizendo: por favor, retirar o meu e-mail do seu banco de dados. Eu tiro. Algumas vezes eu respondo. Esse pastor não está se dando conta do que está acontecendo com as famílias. Ele não está se dando conta. Tem pessoas, estou falando de crente, que estão na igreja, recebem lá o Saulo Navarro vai fazer uma palestra sobre ideologia gay. A pessoa na hora manda um e-mail e pede para tirar. Gente, é muito triste. Sabe quando a igreja não se omite? Quando o filho daquele pastor mostrou que ele está na prática da homossexualidade. Aí a igreja começa a ir atrás para resolver os problemas que acontecem. Mas não é assim que funciona. Nós temos responsabilidade com essas vidas que vão buscar ajuda. E eu comecei falando, gente, nas igrejas, sobre ajudar o homossexual que sofre e busca ajuda. Aí começou a acontecer algo diferente. Mães começaram a me procurar para poder pedir ajuda por conta do sofrimento delas. Porque é assim, quando aquele filho ele decide assumir, vou contar para minha família que eu sou homossexual, ele procura a mãe. Dificilmente aquele filho ou filha vai procurar o pai para dizer. E a mãe surta, porque ela não dá conta do filho estar dizendo que é homossexual, e ela pede ajuda. Tanto que eu conheci uma senhora há uns 4 anos atrás, hoje ela é uma grande amiga. Ela me mandou um e-mail, ela estava em depressão profunda. Ela disse para mim: Saulo, eu estou aqui enrolada no cobertor há 4 dias, tantos dias dentro da minha casa. Eu não consigo sair. O meu filho de 21 anos me falou: sou homossexual, mãe. Ela não deu conta. Aí eu comecei a ampliar a visão. Não, então tá. Eu vou começar a ouvir as mães também. E são muitas mães que têm pedido ajuda, que têm contado da sua dor por conta do filho ou da filha que está dizendo que é homossexual. E esse filho, algumas vezes, gente, tem 13 anos. Tem 15 anos. De onde vem isso? Né? A minha história foi marcada por trauma e abuso. E discordando de algumas pessoas, nós temos hoje uma geração tolerância. Eu vou falar sobre ela. É uma geração que não tem trauma e não tem abuso. Mas é uma geração que está experimentando a homossexualidade, a bissexualidade com muita naturalidade. Então, ok. Aí eu comecei a ouvir essas mães. E os casos foram aparecendo, gente. Aí, atualmente, a questão de 2 anos para cá, eu tenho me deparado com o seguinte: de repente lésbica, na terceira idade, eu até lancei um comentário no meu Facebook. Mulheres que estão, deixa eu falar dos crentes, né? Os casos que têm vindo são de crentes. Mulheres que estão na igreja, conhecem a palavra de ponta a ponta, senhoras que trabalharam muitas vezes com libertação, com cura, que ministraram, de repente se veem em depressão,
angustiadas por conta de alguma situação na sua vida, por perda de marido, por perda de filho, algum fator aconteceu na vida delas, que elas estão o quê? Se envolvendo com a homossexualidade. E não tiveram traumas e abusos, gente. Estão vendo a homossexualidade como mais uma possibilidade de serem felizes, de sair da depressão. Eu tenho me deparado com isso hoje. Vocês entendem que, igual eu vim de trauma e abuso, vou compartilhar bastante da minha história com vocês. Mas, terceira idade, gente, até isso, olha o que está acontecendo no mundo. A geração tolerância, essa que eu falo para vocês que não tem trauma e não tem abuso, é uma geração que está sendo manipulada na mente desde o berço. As crianças estão sendo manipuladas desde o berço. Aqui no Brasil já tem material pronto, preparado para ir para as escolas, para colocar a homossexualidade como mais uma opção de escolha. Crianças, vocês já perceberam que nas escolas não tem mais dia do pai e dia da mãe? O dia da mãe está sendo tirado, né? Eu creio que vocês tenham ouvido com relação à ideologia de gênero. Então, aqui em Curitiba, o que está acontecendo até em escolas evangélicas? Não se tem dia do pai nem da mãe. Eu reclamei. Fui lá, falei com a diretora. É porque nossa escola trabalha com crianças que não têm pai, não têm mãe, crianças que vieram de situações de risco. Então, para que não constrange essas crianças, nós não temos mais dia do pai nem da mãe aqui na escola. Desculpa, isso não me convence. Isso é ideologia de gênero pura, gênero neutro puro, para que esse menino e essa menina não se apegue ao pênis de nascença, à vagina de nascença. Que esse pênis e essa vagina não vai dizer se vai se comportar como um menino. É ideologia de gênero que está manipulando a mente das crianças, gente. E essa manipulação, gente, acontece assim. Hoje tem pré-adolescentes. Eu falo porque tem muita gente que me procura na internet. Hoje eu não aconselho pessoas, tá, gente? Eu não dou conta. Eu trabalho numa empresa e eu faço a conscientização. Mas a parte de aconselhamento eu não faço porque eu não tenho esse tempo hoje. Então, as pessoas me procuram por internet, por outros canais. E esses adolescentes, alguns me dizem assim. Uma menina de 14 anos me falou assim: olha, Saulo, a minha mãe me trouxe aqui para conversar com você. Mas eu li a sua história. Está na internet também, a minha história. O site, anotem aí, gente, é Closet Full, por uma sexualidade sem culpa. É um site de um amigo meu, Félix. Ele disponibiliza materiais gratuitos para as pessoas baixarem, fazer o download. Tem livros lá também que ele pede autorização das editoras. E ele disponibiliza no site para baixarem. Closet Full, por uma sexualidade sem culpa. Minha história está lá. E essa menina leu minha história. E ela falou assim: olha aqui, Saulo, é o seguinte. A sua história é baseada em trauma e abuso. A minha não. Eu gosto do mesmo sexo. Eu estou apaixonada por aquela menina da escola. Eu gosto. Eu vou casar com ela. Nós vamos fazer inseminação artificial. Ou vamos adotar uma criança. Ela planejou todo o futuro dela. 15 anos. 14, 15 anos. Por quê? Manipulação, gente. Que vem da mídia, que vem da ONU, que vem de tudo quanto é canto. Até do governo. Tem vindo. Mas aí eu falo, que resposta nós vamos dar para essas pessoas que estão aí se assumindo como homossexuais e bissexuais e transexuais, sem ao menos ter um histórico? Eles batem no peito e falam: sou livre, sou homossexual. Nós temos que dizer: se arrependa. E mostrar o projeto de Deus claramente para essas pessoas, gente. Se arrependam. Vocês querem ver como que o filho do crente está sendo manipulado? E nós não estamos percebendo? Eu não sei se foi passado, mas caso tenha sido passado esse vídeo, vamos refletir sobre ele de novo. Tem na televisão um programinha infantil lá que está bombando aí. Muitas crianças estão vendo, gostam, e tem filhos de crente assistindo. Olha como essa manipulação acontece. Prestem atenção na letra dessa música. De combinar, de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira.
perceberam? Vocês tiveram aula de ideologia de gênero. Então está combinado, está tudo trocado. Agora eu sou ela é eu, está tudo misturado. Criança. O que a criança vai entender? É normal. Nós precisamos perceber, gente, essas sutilezas, né? Na minha época, teve um vídeo desse, vou passar para vocês, assim, em 1984. Eu nem pensava em entrar na prática da homossexualidade. E agora eu vou conversar com vocês sobre a minha história. Vamos ver aqui. Opa, tem tempo. É meia-noite. É? Então tá. Gente, eu vou compartilhar com vocês algo muito particular meu. Mas por que eu faço isso, de compartilhar? Não o que eu fiz enquanto na homossexualidade, porque isso não acrescenta, não edifica eu ficar contando o que eu fiz lá. Mas eu quero fazer isso de uma forma que vocês possam levar para onde vocês vieram e entender o que é a vida de uma pessoa que entra na igreja, busca ajuda e ela veio de um histórico de abuso e trauma. Então, ali, a homossexualidade não engana em minha vida. Ressignificação e graça. Essa palavra ressignificação, peguei algo que fala sobre isso. Olha que interessante, o que é ressignificar? Método utilizado em neurolinguística para fazer com que pessoas possam atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão do mundo. Um novo significado. Eu precisei, gente, ressignificar toda a minha história, toda a minha vida, a minha sexualidade. E nós temos um versículo na Bíblia que está em Romanos 12:2 que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, Deus nos permite ressignificar tudo. Vocês estão vendo ali que tem foto de bola, boneca, hominho, né? Na minha infância, gente, eu falo assim, até os meus 6 anos, 7 anos, eu gostava de brincar de boneca, de casinha com as minhas primas. Eu gostava de me vestir de menina, de usar saia. Era o que eu gostava. Eu não gostava da bola e corrida de Fórmula 1 e não gosto até hoje. Mas isso não interfere na minha sexualidade. Hoje eu sei. Mas por não gostar das coisas que os meninos gostavam, eu tive consequências. Então, ou seja, eu gostava disso, das coisas de menina. Eu poderia ter sido, gente, se eu tivesse sido pego hoje pela ideologia de gênero, por esse movimento que hoje pega as crianças, e se aquele menino de 4 anos fala para a mamãe e para o papai que ele quer ser menina, ele vai ser favorecido em ser menina. Se eu tivesse sido pego, eu estava frito. Talvez eu seria um possível transgênero. Por quê? Eu gostava de ser e me comportar como menina. E a minha infância, como é que era? Um exemplo do que eu chamo de rótulos, né? Que aconteceu na minha infância. Uma tia me vestiu de menina, colocou a saia, passou batom nos meus lábios, fiquei uma típica menina. E gostei daquilo, porque era o que eu gostava. Por algum motivo, ela percebeu que eu era diferente, que eu era esquisitinho, que eu era efeminado, e ela me vestiu de menina. E era o que eu gostava, e fiquei ali brincando de ser menina. E as pessoas que passavam na rua, elas paravam no portão e davam risada. E aquilo me feriu. Eu corri para trás de um monte de pedras e me escondi. Eu guardei aquele sentimento comigo. Por que as pessoas estavam rindo daquilo que eu gostava? Então, o menino pré-homossexual, eu fui um menino pré-homossexual, ele pode carregar seus anseios para o resto da vida. Agora, o que vai ser desse menino quando ele se deparar com um meio que favorece completamente a homossexualidade? Ele vai dizer, sou homossexual. Então, foi isso que aconteceu comigo. Mas na frente eu me deparei com esse sistema homossexual e me identifiquei.
E na minha infância, a gente tem algo que foi muito forte, o silêncio do meu pai. Meu pai, ele faleceu no ano de 94, ele não me viu entrar na prática da homossexualidade. Mas ele foi um pai presente e ausente. E o silêncio dele, muitas vezes, me feria. Porque aquele homem, que estava ali para ser o meu referencial de homem, de macho, de masculinidade, ele se calava, ele era silencioso. E uma vez eu estava, nos meus 7 anos, 8 anos, no colo dele, brincando com os cabelos do peito do meu pai, e passou uma novela na televisão, que o Brasil, ele idolatra novelas, né? E essa novela se chamava Pai Herói. E na abertura dessa novela havia um quebra-cabeça. Ele estava sendo montado. E quando terminou a montagem desse quebra-cabeça, faltou a figura do pai. Havia um menino com a mão segurando alguém que deveria ser o pai dela, o pai dele, né? Mas estava um buraco. Não tinha a figura do pai. O quebra-cabeça estava incompleto. E essa peça do quebra-cabeça, gente, ela é muito importante. Na minha vida fez muita falta. Eu não estou trazendo peso para os pais por conta de filho que entrou na homossexualidade por conta disso, não. Eu estou apenas alertando. Se você tem um filho, uma filha, o pai tem um papel muito importante. E, através desses rótulos que eu recebi, um outro exemplo de rótulo, né? Um deles foi ser vestido de menina e as pessoas darem risada daquilo que eu estava gostando. Eu fui num parque também, lá em Belo Horizonte. E quando eu cheguei nesse parque, de repente, eu me vi rodeado por garotos da minha idade que começaram a dizer palavras para mim. Mas antes disso, eu conto o seguinte. Eu estava em casa e eu fui vestido pela minha mãe e minhas tias. Eu fui muito apegado às mulheres da família, não aos homens da família. Eu não tive esse referencial disponível. Então, o meu referencial foram mulheres, foram primas. E quando eu olhei no espelho, eu não gostei do que eu vi. Eu vi uma menina, porque eu tinha o cabelo loiro, comprido até o ombro, liso. E a roupa me fazia parecer com uma menina, mas fiquei calado e fui. E ao chegar lá, esses meninos começaram a me dizer o seguinte: viadinho, bichinha. E repetiam. E eu no meio da roda. Aqueles que eram os meus iguais estavam direcionando palavras que estavam me ferindo, ferindo a minha masculinidade. Eu fui chamado ali, gente, naquele parque, de viadinho, de bichinha, de mulherzinha. Vocês podem entender o que isso significa para uma criança que já vem de uma situação, hoje é bullying, né? Que já vem dessa situação, ouvir que ele é viadinho, que ele é bichinha, e vindo dos seus iguais. E eu tentava, gente, entrar no meio dos meninos, nesse grupo dos meninos. Mas era muito difícil para mim, porque o meu temperamento também dificultava. Tímido, extremamente tímido, introvertido, inseguro. Não gostar de bola, nem corrida de Fórmula 1. Peraí. Aí eu ouvia viadinho, bichinha, mulherzinha. Isso são rótulos, e nós rotulamos as pessoas o tempo todo, né? A palavra de Deus diz que a língua, ela é como fogo. Ela contamina todo o corpo e inflama até o nosso caminho. Então o meu caminho, ele foi desviado pelo poder da língua, gente. Então eu fui sendo rotulado, fui vindo lá da infância, de bichinha, de viadinho, de mulherzinha. E aquilo foi me ferindo, eu fui guardando. Uma vez eu me interessei por uma menina do bairro. E os meninos me diziam assim: você não vai dar conta de namorar uma menina. Você não pode. Eu disse: por que eu não posso? E uma vez eu fui entender o que era a palavra viado. Quando eu descobri que o significado da palavra viado era aquilo me feriu muito. Então eu estava sendo rotulado, marcado. E isso me desgastou, sabia? Está sendo muito difícil para os meninos hoje serem meninos. Por quê?
Porque nada favorece, gente, que um menino seja menino. As meninas, fala-se de abuso sexual há muito tempo, pedofilia, mas os meninos foram sendo deixados de lado. Então eu falo para você, gente, eu me cansei de ficar tentando fazer parte do grupo dos meninos. Aí eu corri para onde? Para o grupo das meninas. E no grupo das meninas eu fui aceito muito bem e eu me senti seguro. Vocês já perceberam que o homossexual masculino, ele é muito amigo das mulheres? É um local seguro. Ele se sente seguro. E eu me senti seguro com as meninas. Por isso que eu brincava de casinha, de comidinha, me vestia de menina, brincava de boneca. E eu queria estar com elas. Por quê? Se de um lado, os meus iguais, era difícil e me desgastava, eu vou correr para onde me aceita. As meninas. Pronto, me achei. E aí eu fiquei. A minha infância toda. A minha adolescência toda. E a minha juventude. Até quando eu estava na prática da homossexualidade, gente, as minhas melhores amigas eram as lésbicas. Porque a lésbica não ia me abusar. Eu fui abusado sexualmente por uma mulher. A mulher abusa também. A mãe abusa do filho também. Vocês já ouviram sobre abuso sexual aqui, né? Porque eu fiquei sabendo também. Então eu tenho dito, pai, se você tem um menino em casa, uma menina, abrace seu filho. Porque se vocês não abraçam, um dia outro homem vai fazer isso. E esse outro homem pode ser um pedófilo. Pode ser um homossexual assumido. Quando eu me entreguei, gente, sexualmente para outro homem, eu me entreguei, vocês sabem por quê? Eu não buscava sexo dele. E muitos homossexuais não buscam sexo no início. Eles buscam aceitação, entendimento, amor. E quando um homem homossexual assumido se interessou por mim, pronto. Emocionalmente eu já me apeguei a ele. Por causa de tantos buracos na minha história, né? Sexualmente foi um passo. Aconteceu. Então, ou seja, eu fui abraçado por um homossexual. E ali eu me identifiquei. Então eu digo, pais, é muito importante. O que Satanás, gente, tem feito no mundo? É tirar o valor da figura do homem. O homem tem sido atacado, gente, há anos, há décadas, para que ele saia do seu papel e não dê conta de ser homem. Aí vem o metrosexual, vem outros rótulos por aí, a mulher sendo empoderada cada vez mais, não desmerecendo a mulher, mas o homem está sendo, gente, tirado do seu papel. Então essa ideia do sexo neutro, do gênero neutro, é para isso também, para que aquele menino não seja homem, para que aquele menino não dê conta de uma esposa, não dê conta de ser pai. É isso que está acontecendo no mundo, gente, é muito sério. A figura do homem está sendo atacada por todos os lados. Deus, nós falamos que Ele é pai. Cristo, homem. Então, gente, olha o que Cristo fez na cruz. Olha o que esse homem fez por nós na cruz. E hoje nós vemos por todos os lados os homens perdendo espaço. Quantas vezes eu escuto histórias na igreja, nos ministérios de casais, onde a mulher fala que aquele homem parece que é o filho dela, porque ele vê na esposa uma mãe, e aí vai, né? Daí vai. As mães fazem meninos, os pais, homens. Eu fiz uma viagem com a minha esposa, e nesse lugar que nós fomos, eu encontrei um menino de 12 anos muito efeminado. Aí eu falei, puxa vida, de onde vem isso? Até eu que estive homossexual tantos anos, eu pensei, de onde vem isso? Um menino de 12 anos muito efeminado. Mas Deus me respondeu. Nós fomos até a casa da mãe dele, e chegando lá ela mostrou para nós a casa, né? Mostrou a cozinha, mostrou a sala, mostrou a garagem. E quando ela mostrou o quarto, eu entendi. A minha esposa entendeu o que aconteceu com aquele menino. O porquê de estar tão efeminado. Ah, nasceu assim? Não se nasce homossexual, não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso, gente. A ciência não prova nada. E se um dia provar,
não altera o plano de Deus para o ser humano. Essa mãe me falou assim, na ignorância dela: quando o meu marido morreu, ele era muito pequeno, o meu filho, e ele passou a dormir comigo na minha cama de casal, e eu durmo com meu filho agarradinha todas as noites. Esse menino copiou tudo da mãe. O modelo foi a mãe. Na ausência do pai, não teve um homem saudável que pudesse ser referência para esse menino. Ele copiou a mãe, gente. Ela dormia agarradinha com ele todas as noites. E tem mães que muitas vezes soltam esse filho para o pai pegar e o pai não quer pegar. E tem pai que quer que a mãe solte esse menino e a mãe não solta. Vocês conheceram a Carla Pinheiro, né? A Carla uma vez contou uma história que ela até me autorizou a compartilhar, que foi assim. Chegou no consultório dela, lá para aconselhamento, uma mãe e levou seu filho de 8 anos. E essa mãe falou assim: olha, o meu filho está usando o meu salto alto, as minhas roupas, está usando a minha maquiagem, e eu não sei o que fazer. Aí ela perguntou: cadê o pai? O pai é ausente, viaja muito, nunca está, não tem proximidade com o filho. E ela falou assim: da próxima vez, traga o pai. E ela falou para esse pai, claro, dentro de um tempo, né? Eu estou resumindo aqui para vocês. Passe a se relacionar com teu filho, ande com teu filho, caminhe com teu filho, mostre para ele o que é ser homem, mostre para ele que ele é menino. E as coisas começaram a mudar. É possível sim, gente, prevenir a homossexualidade na vida de uma criança. Então as mães fazem meninos, os pais que vão fazer os homens. Eu tenho uma filha de 5 anos, minha esposa está grávida de 6 meses, é outra menina. Eu até falo que eu tinha tanto medo de mulher por conta dos vários abusos que eu sofri, de gritos de mulher, que hoje eu tenho 3 mulheres, vou ter 3 filhas dentro de casa, né? Então eu falo assim: meu Deus, ressignificou mesmo, né? Porque agora foi uma luta, eu consegui me aproximar da minha esposa, foi um processo. E depois veio uma menina, agora vem outra. Eu falo: tá bem, né? Fazer o quê? Glória a Deus por isso. Então, a minha esposa, ela veste lá a minha filha, o nome dela é Letícia, a minha esposa Cláudia. E ela fala assim: vai mostrar para o papai. E algumas vezes ela está com um vestido. Não que o vestido vai dizer se é mulher ou não, tá? Mas aí minha filha vem balançando aquele vestido e mostra para na minha frente, ela assim. E eu abaixo ali e falo para ela assim: filha, papai te ama. Você é linda. Você tem certeza que papai te ama? Você é uma menina linda, filha. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou afirmando que ela é menina, que ela goste de ser menina, que ela se sinta à vontade de ser menina e se comportar como menina. Por quê? Na escola onde ela está, gente, ou nos lugares que ela vai estar, o movimento homossexual e de gênero está tomando conta. Quando ela ver que aquela amiga da escolinha tem mamãe, mamãe, ou aquele amigo tem papai, papai, ela não tenha dúvidas de quem ela é. Ela saiba que ela é menina, porque eu estou afirmando a feminilidade dela o tempo inteiro. Agora, ai de mim se eu me calasse nesse momento. Ai de mim se eu ignorasse a minha filha nesse momento. Então eu tenho dito para ela, eu abraço a minha filha, eu falo: filha, o pai te ama. Gente, porque eu tive dúvidas da minha sexualidade, isso me trouxe consequências graves, me trouxe muito sofrimento, por conta de não ter tido aquele pai que pudesse estimular a minha masculinidade. Eu não quero que a minha filha passe por isso, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então eu tenho estimulado a feminilidade dela. E é por aí, gente, é algo muito básico. E a masculinidade é uma conquista. Uma ativista lésbica, que é Camille Paglia, escreveu assim: um homem precisa tornar-se um. A masculinidade é arriscada e ardilosa. Conquista-se por meio de uma rebelião contra uma mulher.
E só se confirma por meio de outros homens. Uma lésbica falando isso, gente, nos ensinando que um menino precisa que outro homem confirme a sexualidade dele, que afirme, que estimule, e que a menina também precisa disso. E é uma conquista. Só que eu falo, eu tive que suar a camisa para conquistar a minha masculinidade com meus 30 e poucos anos. Que eu fui entender o que é sentir atração sexual por mulher, gente, com a minha esposa. Namorando a minha esposa. Eu não sabia o que era isso. Então, até falo que quando eu cheguei na igreja, aparentemente heterossexual, até essa palavra heterossexual eu não gosto de usar, porque vem da ideologia de gênero, né? Eu cheguei na igreja e pensei, puxa vida, né? Foi tão difícil chegar até aqui, foi tão difícil encontrar o meu papel, porque se os homens hoje estão perdidos no seu papel, imagina eu então, até encontrar essa identidade que se perdeu lá na infância, eu tive que suar muito a camisa, e para conquistar foi embaixo de muito suor. Eu falo que muitas pessoas têm pego um atalho nas suas vidas. Um desses atalhos tem sido a homossexualidade. Por quê? É rápido, é mais fácil. Ressignificar a minha história leva tempo, dói, machuca mexer na ferida. Então eu vou pegar um atalho. Eu queria pegar esse atalho. Quer dizer, eu peguei, né? Mas eu falo que a santidade não tem atalho. Nós temos que passar, não tem jeito. Foi um processo que levou tempo. Até ali, vocês viram aquela foto, gente? Olha, na ausência do pai, o menino correndo para as mulheres. Eu me vejo nessa foto, correndo para as mulheres da família. E fui enfrentar a adolescência, carregando todos esses rótulos de viado, de bicha, de mulherzinha. E comecei a viver esses rótulos. Aí comecei a dizer, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. A minha adolescência foi um vácuo. Era assim, eu não sei me interessar por meninas e não sei por meninos. Não dou conta, eu estou num vácuo. E muita confusão. Hoje, independente de ser homossexualidade ou não, os jovens, gente, estão confusos. Eles não sabem o seu papel, porque o pai e a mãe em casa não sabem o seu papel. Aí vem vindo uma desgraça de geração em geração, por quê? Os pais não sabem o seu papel, os jovens não sabem o seu papel, estão perdidos e confusos. Aí você tem uma visão completamente distorcida da sexualidade humana. Aí vem a homossexualidade, vem a bissexualidade, vem tudo. Então, ou seja, a minha visão sobre sexo era: sexo é sujo. Por quê? O meu primeiro contato com esse assunto sexo foi através de pornografia. Então, uma vez eu peguei uma revista e quando eu vi o que um homem fazia com uma mulher, eu me assustei com aquilo. Foi um trauma. Eu pensei, se é isso que um homem faz com uma mulher, eu não quero isso. E ainda mais, algo bem interessante, eu idolatrava a minha mãe. Vocês sabiam que tem muitos homens idolatrando as mães? Por idolatrar a minha mãe, santificá-la, eu achava que mulher que fazia sexo era só prostituta. Era só vagabunda. Porque assim, na minha cabeça, era difícil entender que uma mulher fazia aquela sujeira que a revista pornográfica me mostrou. Era muito difícil entender aquilo. Então a pornografia, gente, traz grandes consequências, vocês também já devem ter ouvido. Eu não vou bater sobre isso aqui. Aí eu fui enfrentar a adolescência com tudo isso, carregando todo esse lixo. Lembra que eu falei daquela matéria Entulho, Grande Conflito da Alma? Eu carreguei muito lixo da minha infância, levei para a adolescência, lixo, dor, rótulo, angústia, dúvida. E daí o que eu sou? Vou correr para onde? As meninas agora estão se interessando por mim. Estão querendo alguma coisa comigo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei me relacionar com uma menina dessa forma. Até aqui eram amigas, e para brincar de boneca.
Os meninos, opa, tem algo que está me atraindo, está mudando. Alguma coisa começou a acontecer. Os meninos começaram agora a me chamar a atenção, porque o meu olhar estava mudando. O meu interesse estava mudando. E eu peguei um atalho. Esse atalho eu peguei acho que com 20 anos. Com 18 anos eu namorei uma menina. Deu certo. Eu fiz muitas tentativas de namorar menina, mulher. E aos 18 anos, 17, 18 anos, eu arrumei uma namorada. Eu não sabia nada sobre sexo, sobre sexualidade. Tímido, inseguro, introvertido, confuso. E ela, mais experiente do que eu, já havia experimentado a sexualidade dela. E o abuso aconteceu. Eu falo para vocês que o abuso sexual me trouxe muitas consequências, porque eu guardei aquilo dentro de mim, tudo que eu senti. Rapidamente, essa namorada dentro de uma boate, ela queria que eu a tocasse de um modo muito íntimo lá dentro, e eu não. Ela insistiu para que eu a tocasse de um modo muito íntimo. Eu falei não, principalmente porque vergonha, eu não sabia fazer aquilo, vou tocar lá ali dentro. Então eu estava também me cuidando ali, né? E fomos dançar uma música. Era uma época de música lenta que tocava nessas boates aí. Hoje é só porcaria, antes já era porcaria também, né? Então ela me falou assim no meu ouvido: imagina, você está dançando com aquela sua namorada, aquela pessoa que você tem confiança, que faz parte da sua intimidade, e ela te diz no ouvido: Saulo, às vezes eu acho que você não é homem. Essa frase fez rachar algo dentro de mim. Às vezes eu acho que você não é homem. Aquilo ali, gente, me paralisou, a tal ponto que eu a deixei onde ela estava, eu saí e fui embora. Não contei para ninguém. Ali eu pensei, tudo aquilo que eu ouvi lá na minha infância, na minha adolescência, você é bicha, você é viado, você não vai dar conta, começou a se firmar dentro de mim, gente. É como se fosse um concreto. Ok, passaram-se os dias, e eis que ela foi na minha casa e me pegou sozinho lá em casa. Não estou julgando, não estou culpando essa mulher, porque para ela aquilo era simples, para mim não era. Ela entrou, tirou a minha roupa, ela tirou a minha roupa, me levou para o quarto e tentou, e tentou. E tentou fazer sexo comigo e não conseguiu. Depois que eu fui descobrir que aquilo foi um trauma. Eu a deixei ali, corri para o banheiro e fechei a porta. Eu senti medo, eu senti angústia, sentimento de não vou dar conta, não sou homem, aquilo que eu vim escutando a vida inteira, eu não vou dar conta. E eu pensei, se namorar uma mulher, uma pessoa do sexo oposto, é tão difícil assim, eu não quero namorar mulher. Mas eu também não disse que eu queria ser homossexual. Eu não sabia o que era ser homossexual. Eu nem sabia que existia um mundo paralelo daquela época que era um meio homossexual. No tempo que eu estava na prática da homossexualidade, gente, foi o tempo em que a AIDS matava. Eu vi os meus amigos gays, os homens, morrendo por conta do HIV, por causa da AIDS, da doença. E era uma época assim, o homossexual morria da síndrome da AIDS. E nessa época eu comecei a perceber muita coisa acontecendo no meio gay que a mídia não fala, mas é outro assunto. Então, gente, esse abuso que eu passei com essa tentativa de namoro me fez assim ficar neutro. Lembra do Getro? Neutro, né? E neutro. Mas um rapaz que trabalhava na empresa que eu trabalhava, ele era assumidamente homossexual, às vezes ele se comportava como homem, às vezes se desmunhecava, me chamou a atenção, me convidou para ir na casa dele, eu fui. Chegando lá eu vi homem beijando homem, mulher beijando mulher, amor para todo lado. Nossa, quanto amor, eu pensei, me identifiquei. Me identifiquei com aquele meio e falei, sou homossexual, descobri, vou contar para todo mundo que eu sou livre. Eu estou sofrendo a vida inteira me achando esquisito e eu venho aqui e encontro esse povo se beijando, se amando
também quero, vou contar para minha mãe. Lá vai mais um contar para a mãe, soltar a mãe. Não contei, ainda bem que eu não contei. E gente, aí foram 12 anos, saindo de um relacionamento, eu buscava amor. Eu busquei na homossexualidade ser fiel. Eu buscava fidelidade, sabia? Mas eu não encontrei. 12 anos na prática da homossexualidade, eu acho que eu tive uns 6 relacionamentos com homens, assim, de ficar. O último durou 5 anos. Eu morava com ele dentro de uma casa, 2 escovinhas de dente no banheiro, cama de casal, tinha tudo muito bem. Mas daí, gente, eu pensei, né? O que está acontecendo com a minha vida, né? E comecei a ir para o topo do arco-íris, que eu chamo de topo do arco-íris. Eu sou livre. E eu falo de novo, essa juventude que está dizendo, batendo no peito, dizendo que é livre, eu falo, desculpa. Você está mais preso do que você possa imaginar. Você está sendo manipulado por grupos de interesse que querem que você se comporte como homossexual e como bissexual. Manipulação. Até certo ponto eu fui manipulado. Vocês querem saber o que uma propaganda de 1 minuto, ou até menos, que eu ouvi em 1984, que colocou uma pulga atrás da minha orelha? Eu estava com em torno de 14 anos, 15 anos, confuso, e eu vi na televisão esta propaganda aqui. Quem é da minha época talvez lembre. Vamos ver. É ele. Oi, eu preciso falar. Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Usar camisinha é tão importante quanto respeitar as diferenças. 1900 e bolinha. Eu escutei isso na televisão, Ministério da Saúde, e eu pensei, o que é isso? Como assim encontrar um rapaz que te mereça? Vocês estão entendendo, gente, o que a mídia tem feito hoje? O que a mídia tem feito com novelas? E o crente está assistindo novela, está dando ibope para a novela. Amanhã nós vamos ter um assunto aqui que o Igor me convidou, que vai ser sobre igreja, sexo e sociedade. Mas vou antecipar uma historinha para vocês. Uma mãe postou no Facebook o seguinte: o meu filho de 5 anos assiste novela comigo. E ele viu o beijo de 2 homens na boca, na televisão, nessa novela. E ele me perguntou: mamãe, eu também posso beijar um menino na boca? Ela disse: pode, filho. Você pode escolher o que você quiser, quem você vai querer beijar. Uma mãe. Novela. O Brasil é um país que idolatra novela. O crente está assistindo novela. Conversei com uma senhora essa semana, e ela trabalha com crianças numa igreja da periferia de Curitiba. E ela falou: Saulo, as crianças chegam na salinha cantando músicas que eu não acredito, falando de novela, contando cenas de novela, crianças de 7, 8, 9 anos, Saulo. Por que essas crianças estão vendo novela? Os pais estão vendo novela. Vocês entendem? Quando eu vi aquela propaganda inocente, Ministério da Saúde, eu pensei: que é isso? O que está acontecendo? Como assim? Como assim, rapaz que te mereça? Oba! Gente, a mídia está detonando com as crianças. E nós precisamos fazer alguma coisa. E essa minha construção, eu chamo o seguinte: a minha história, a minha entrada na prática da homossexualidade foi uma construção. Eu fui sendo construído tijolinho por tijolinho lá na infância, até que ficou uma muralha e um rótulo enorme: homossexual. E eu peguei a identidade de homossexual. Aí teve abuso, que eu compartilhei com vocês. Eu só queria ser aceito. Eu só queria ser aceito, gente. Aquele menino que dança na igreja, que muitas vezes você percebe que ele é efeminado, que ele está lá dançando e no grupo das meninas. Vocês acham que os homens, os jovens dessa igreja,
Estão fazendo algum movimento para aquele rapaz efeminado que está dançando com as meninas venha para o grupo deles? Eu duvido. Eu duvido. Então, ou seja, temos que estar atentos a isso, que dentro da igreja temos pessoas assim, que elas precisam ser aceitas, precisam ser trazidas para esse meio que pode mostrar quem elas realmente são, seja mulher, seja homem. O desejo, gente, eu falo que quando as minhas emoções estavam voltadas para o homem, era uma coisa. Mas quando meu desejo foi voltado para o homem, aí veio a identidade de homossexual. O homossexual que vem de trauma e abuso e assume uma identidade, o desejo fala o tempo inteiro, você é. Até mesmo quando está na igreja, essa pessoa está lá com o desejo, você é. Porque essa atração, gente, foi construída, foi estimulada, foi despertada em algum momento. E você fala, nasci assim. Mas do topo do arco-íris, gente, eu fui direto com a cara no chão. Porque eu me frustrei com o meio homossexual. Ainda hoje, o meio homossexual tem frustrado e decepcionado e continua sendo instável para muitas pessoas. E essas pessoas podem levantar a mão e pedir ajuda. E eu me frustrei. Mas eu precisei me frustrar. O que eu falei no início? A pessoa que busca ajuda precisa desejar e buscar. Eu me frustrei, sofri e desejei. Aí, gente, eu tive sede. Eu tive muita sede. E eu não sabia que sede era essa. Eu tive sede de alguma coisa. Por quê? A dor era tão intensa porque, gente, dependência emocional. Né? Vocês ouviram sobre dependência emocional também, né? A gravidade que é a dependência emocional. Mas no meio homossexual, essa dependência emocional ela é extrema. Então eu fui dependente emocional de muitas pessoas desse meio. E o rapaz que eu me envolvi nesses últimos 5 anos lá no meio homossexual, eu tive dependência emocional. A tal ponto de querer morrer. A tal ponto de dar minha vida por ele. Tamanha era a dependência emocional. E se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o que Deus fala para nós. Rios de água viva fluirão do seu interior. E essa sede, gente, eu precisei matar de alguma forma, mas eu não sabia como. Voltei para a casa da minha mãe. Lá fui eu de novo. Eu fui cortar a dependência emocional com a minha mãe, gente, com 30 e poucos anos. Deixa eu ver, eu sei que você 9 horas. Oh, tem tempo. Vocês querem intervalo para dar uma... Não, vai direto. Pode ir direto? Pode ser? Só 10 minutos Ok. pelo seguinte. Tem um cafezinho sem para vocês. Mas assim, 10 minutos a gente vai voltar à palestra. Tá? Ok, então eu vou falar sobre o processo, tá? O que me fez sair, como é que foi esse processo. Obrigado, gente. Só para ir no banheiro, ver uma... A minha história, gente, foi uma história de graça e misericórdia. Mas eu quero compartilhar com vocês também a história de uma mulher, onde ela fala que a história dela também foi de graça. Pessoas a receberam numa igreja e deu certo. Amaram, entenderam, discipularam. E ela conta um pouco de como foi essa recepção de uma igreja. Ela sendo lésbica, ela tinha uma ideia sobre a igreja, uma ideia ruim sobre a igreja, mas houve mudança na vida dela. Eu não sei como ela está hoje, mas prestem atenção nas palavras dessa mulher. Ela se chama Melissa, então ela tem algo muito importante para nos dizer. Melissa Fravier didn't fit in with the other teenage girls at school. I was not having the crushes on the young men. I realized I was having crushes on the girls instead. Melissa says a traumatic event in her life left her confused about her sexuality. I had been sexually violated as a child by a man outside of my family. And that affected my gender identity in that I thought it was bad to be a woman, that it was second best, that it was a liability to be a woman because it meant that I could be hurt. At 16 years old, she had her first lesbian relationship. And by the time she was in college, Melissa had embraced a lesbian lifestyle. For 10 years, Melissa went from one failed relationship to the next. Her life was disintegrating.
I was involved homosexually. I was not having successful relationships. I was abusing alcohol on almost a daily basis, doing the drugs on the weekend. I was an emotional cutter. I was overweight. I was not healthy. And life was becoming more and more unmanageable. Her live-in partner was fearful of Melissa's outbursts, where Melissa would scream, hit walls, and throw things. Finally, she could take no more and confronted her. Melissa thought about going to church to get help, but she didn't think she'd be accepted there. I presumed to know what I thought Christians thought of gays and lesbians, and from a few snapshots through television or stories from some of my friends about their Christian families, I just presumed that all Christians hated gays and lesbians. Melissa's presumptions were tested on a daily basis. Her boss, a Christian man, treated Melissa in a way that was contrary to her preconceptions. Bill was so gracious toward me and kind and respectful. And as we worked together for several years in this professional environment, eventually I knew that he was genuine and safe and trustworthy, and that he genuinely cared for me as a person. After many spiritual conversations with her boss, Melissa asked her live-in lesbian partner to go to church. She said yes. And there was a couple in particular in their 70s, Doris and LJ, who were pillars in this church. And of course they knew, one look at me, when they knew exactly what was going on. And they were like Christ to me, and stepped right into my life and scooped me into their arms and knit me into their hearts. Doris and LJ taught Melissa about the Bible and showed her God's love. One day, Melissa responded. I was alone in my bedroom, and I'm just sitting on the edge of my bed and saying those sweet, tender words in the stillness of my heart. Jesus, would you come and be Savior and Lord of my life? And he answered that prayer that afternoon and put a new seed down in my heart that he would begin to grow in ways I never, ever, ever would have imagined. Melissa's partner also made a commitment to Christ, and it took time to work out the complexities of their relationship. When we were so emotionally entangled, emotionally enmeshed, and codependent, that was a process of slowly untangling our lives from one another and from the gay and lesbian community that we were a part of. And it was amazing how God just worked that out, like in these 3 or 4 month intervals of time where we repented of sexual behavior, but yet we still shared a bedroom together and a bed together. And then time unfolded, and that didn't seem right. And then eventually realized we can't live together. That's not right. We need to move apart. And how God fully separated our lives. And that was then in 1994. Melissa sought counseling through Exodus International, a ministry that promotes freedom from homosexuality through the power of Jesus Christ. There, she was encouraged in her new life. How God healed those wounds in my heart, and how he began to teach me, woman is good, femininity is good, she's equal to men and masculinity, and that both share that crown, that dignity of creation. For a number of years, Melissa has been on the staff of Focus on the Family. She travels around the country offering hope to those living in homosexuality. I had so many points of reference of who I used to be versus who I am now and what my life is like now. It's radically 2 different people, but so much is different. How did you do that, Lord? How did you do that? Thank you for doing it. Thank you so much, Lord. Amém, gente. É uma história de graça e é um processo. E muitas mulheres também buscam ajuda nas igrejas, tá, gente? E que essas pessoas possam encontrar em você um porto de confiança quando elas abrirem seus corações. Porque, gente, nós estamos aqui, eu sei que vocês estão cansados, né? Mas descanso talvez nem no céu, porque ela tem que louvar o tempo inteiro. Né? Então, trabalhar, gente. O povo está vindo, o povo está chegando.
Para onde que essas pessoas vão correr? Para a igreja. Gente, eu creio, na minha visão, que a igreja vai ser o único lugar que vai poder oferecer esperança àquele que quer deixar o comportamento homossexual. O único lugar. Mas como essa igreja está? Como essa igreja vai estar? Eu tive um encontro com Deus, que eu abandonei a prática da homossexualidade no final de 99. Já estou há 14 anos fora disso. Levei 4 anos para entender que o desejo pelo mesmo sexo não me dominava. Ele não tinha poder sobre mim, sobre a minha sexualidade. Mas foram 4 anos dentro da igreja olhando para os homens. Por quê? Era o que eu conhecia, era o que eu sabia, era o que eu dominava. Então, como chegar na igreja e simplesmente esquecer da minha história? Não tem como. Eu entendo que quando eu me ajoelhei, levantei do chão e aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu tive a certeza que eu estava salvo. Mas também eu tive a certeza que haveria um processo. Deixar anos de prática homossexual leva tempo, não é de um dia para o outro, é um processo. Eu falei para vocês, 4 anos dentro da igreja, sentindo atração por homens da igreja, até que Deus atendeu uma oração muito particular minha. Deus usou pessoas me feriram durante a minha caminhada, mas Deus usou de pessoas para me curar, para me tratar. Entendo a palavra curar. Dependência emocional, eu tive que vencer. Dependência emocional pela minha mãe, por tudo que eu vivi, deixei lá na homossexualidade. Mudança de hábito, aqui foi muito forte, gente. Quem me vê hoje não imagina como eu me vestia naquela época, como eu me comportava naquela época. Eu tive que mudar os meus hábitos. Se eu ia em boate gay, eu não passei a não ir mais. Se eu tinha amigos e amigas homossexuais, infelizmente ou felizmente, eu tive que deixar todos, porque eu precisava sobreviver. Eu precisava ter um fôlego de vida. E a homossexualidade estava me matando. E mudar o hábito foi, gente, roupas. Eu abri mão de roupas que me rotulavam como homossexual. Eu abri mão de gestos. Eu tive que entender o meu comportamento. Eu tive que passar a me comportar de uma outra forma. E essa mudança de hábito aconteceu dentro de uma busca à santidade. Como eu falei, não tem atalho para buscar a santidade. Você tem que passar por ali, pelo caminho inteiro. Não tem. E o desejo homossexual, isso aqui, gente, é um inferno na vida de quem sente atração pelo mesmo sexo. Eu falo inferno porque a pessoa tenta mudar, tenta, mas o desejo está ali. Por quê? Foi estimulado em algum momento, foi construído. E como é que eu passei a entender que o desejo pelo mesmo sexo não me dominava? Eu orava a Deus, eu estou dentro da igreja. Eu não quero te servir pela metade. Me ajuda. Eu tenho medo de mulher. Eu não sei me relacionar com mulher. Se eu olho para trás, não gosto do que vejo, olho para frente e não vejo nada, me ajuda. Em nenhum momento, gente, por mais difícil que seja, na minha caminhada de ressignificação da sexualidade, Deus deixou de me dar uma ferramenta, um instrumento. Nunca. Se eu disser que Deus não me deu ferramenta, eu minto. Nos momentos de maior desespero, Deus me ajudava. Eu clamava, eu pedia. Certa vez, em depressão profunda, eu entrei no meu carro para ir num culto numa igreja. Eu falei, Deus, eu não aguento mais essa depressão. Ela está me matando. Eu estava a ponto de ir para um bar, arrumar um homem e preencher meu coração com outro amor e esquecer a dor. Porque estava sendo difícil, gente, me permanecer na caminhada. Mas, gente, foi tremendo, porque em 3 dias eu senti que foi Deus respondendo o meu clamor. Eu conheci um pessoal que ajudava pessoas que estavam buscando deixar a prática da homossexualidade, o desejo pelo mesmo sexo. E ali eu fui ajudado na minha depressão. Vocês entendem que dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, dentro de tudo isso que vocês estão ouvindo aqui no SOS Sexualidade, existe uma guerra espiritual. Nós não podemos desmerecer o que o diabo, o Satanás, está fazendo em nossas vidas, gente.
Existe uma questão espiritual muito importante. Não é só falar de psicologia, não é só falar de abuso sexual, de pedofilia, mas também nós precisamos entender e perceber que a guerra espiritual está aí para derrubar, matar e destruir. De preferência, destruir até na sua identidade, para você não saber quem você é. Então, gente, o desejo ter o mesmo sexo, Deus me fez algo muito particular. Eu vou contar para vocês aqui como foi. Chegar na minha vida adulta, sentindo atração pelo mesmo sexo, sem saber o que é desejar mulher, foi muito difícil. Eu orava a Deus, Deus me ajuda nessa área. Eu estou mudando meu comportamento, meus hábitos, estou mudando meus gestos, minhas roupas, estou abandonando o meio homossexual, estou ressignificando tudo à minha volta. Me ajuda. Aí eu fiz uma viagem com o pessoal da igreja, e lá nós estávamos conversando no quarto, e adormecemos ali. E alguém tocou no meu pé. E eu me excitei. Naturalmente. Sem precisar de ver pornografia, sem precisar de ver nada sexual. Apenas um toque no meu pé. E quem tocou no meu pé? Uma amiga tocou no meu pé, porque ela adormeceu e a mão dela caiu no meu pé. E o meu corpo respondeu àquele toque. E eu pensei, como assim? Entendam que as evidências da minha busca estavam começando a me dar a resposta. Eu estava tendo evidências que estava alguma coisa acontecendo. Então ali, gente, eu falo para vocês assim, uma lágrima rolou no meu rosto. Eu louvei a Deus por aquilo, porque o meu corpo reagiu, vocês entendem? E hoje, assim, gente, eu vejo uma juventude perambulando entre os sexos, facilmente. Fica com homem, fica com mulher, fica com o mesmo sexo, fica com o sexo oposto. Está uma bagunça, tudo junto e tudo misturado. E para eles tem sido fácil estar com esse e com aquele. Para mim não foi. Para mim foi uma questão de identidade. Então, assim, ali eu tive duas escolhas. Naquele momento que eu percebi que o meu corpo reagiu a um toque feminino. Ou continuar idolatrando a homossexualidade, o desejo pelo mesmo sexo, ou eu começaria a experimentar o novo de Deus na minha vida. Eu decidi experimentar o novo de Deus, com muito medo, sem saber o que viria, eu decidi experimentar. Aí, gente, Deus começou a agir dentro do que eu pedia para Ele. Me interessei por garotas na igreja, tentei namorar uma, não deu porque eu fugia, tentava namorar outra, não deu porque eu abortava, porque era consequência de abuso sexual sofrido há 20 anos atrás. Vocês entendem o poder que um abuso tem? Eu tinha medo, gente, eu estava namorando a minha esposa, eu tinha medo de ficar sozinho com ela porque ela poderia me abusar. Eu estava noivo e nós tivemos uma conversa muito séria, porque ela me convidou para entrar na casa onde ela morava e eu disse não. Saulo, é só um café? Não. Aí eu falei, peraí, eu preciso contar uma coisa. Eu estou com medo. Eu estou com medo que você lá dentro tire a minha roupa, que você me force a fazer sexo com você. Eu estou com medo de eu não dar conta e perceber que toda essa minha história, essa caminhada foi uma farsa. Vamos buscar ajuda. Paramos tudo. Noivado, fui buscar ajuda de uma psicóloga, a Deus Avelar. E lá eu contei para ela a questão do abuso. E meu problema já não era mais a homossexualidade, mas era medo da mulher. Que a mulher representava para mim santidade, não fazia sexo com mulher seria prostituição. Medo por conta do abuso, ela vai abusar de mim, não vou dar conta. Então, gente, eu comecei a entrar em outras etapas, entende? A homossexualidade ficou para trás. Mas aí o novo de Deus começou a vir. Aí eu tive que tratar isso. Que medo é esse? Que abuso é esse? Que dominava a minha vida. Quando eu fui comprar as alianças para o meu casamento, no shopping aqui em Curitiba, eu entrei em direção à loja e fui ficando. Comecei a suar, a tremer. E desviei da loja, porque eu não dei conta de entrar na loja, sabe por quê? Era como se pessoas me dissessem, você não vai dar conta, não compra essa aliança, você não vai dar conta de ser homem, você não vai dar conta dessa mulher. Eu fiz a volta de novo, entrei e comprei. Fiquei um mês com a aliança embaixo do meu travesseiro para ter coragem de
pedi-la em casamento, eu pedi em noivado, né? Não se pede noivado, né? Porque assim, para mim pedir namoro dava tempo de terminar. Terminei com ela. Talvez vocês conheçam a Cláudia amanhã. Aí pedi em noivado, dancei. Não existe pedir em noivado, eu estava pedindo ela em casamento. Não tinha como terminar e voltar atrás, eu pensei. Gente, eu tive que tratar cada área da minha vida. A homossexualidade não era um problema. A homossexualidade não era um problema na minha vida. A homossexualidade, sabe o que era problema? Tudo que me amparava naquele estado homossexual. Abuso, insegurança, não vai dar conta. Bullying. A homossexualidade não é o problema. Quando eu entrei na igreja, eles disseram, eu falei, eu sou homossexual. Não, você não é, você está. Você está acreditando numa identidade falsa. Eu comecei a perceber que eu estava. Eu estava homossexual e eu não estava mais homossexual. A homossexualidade é um estado. E a partir daí, gente, eu fui tratar todas as áreas. Aquele monstro que era a homossexualidade virou isso aqui. Hoje eu consigo dizer para vocês que eu passei pela homossexualidade. Passei. Vocês entendem que vocês estão falando com alguém que tinha uma identidade? Hoje, sabe o que é difícil para mim? Educar filhos. Como é difícil, gente. Aí eu vou trabalhar casamento, vou fazer curso educando filhos à maneira de Deus. E aquilo que era um monstro ficou para trás, passou. Então, ou seja, foi um processo. E, gente, olha só algo importante. Homossexualidade, heterossexualidade, outras palavras aí, gênero, tudo isso é criação humana. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Eu tive que ir ao encontro daquele homem que Deus criou e confessar, eu não sou heterossexual, eu sou apenas homem. Consegue entender? Eu recebi muita crítica ao dizer que eu não sou heterossexual. Como assim você não é hétero? Você é o quê? Sou homem. Heterossexual é mais um rótulo. Homossexual é mais um rótulo. Bissexual é outro rótulo. Gênero. LGBT, XYZ é outro rótulo. Né? Então, gente, a gente não está dando conta de tanta identidade. Então, ou seja, eu confesso para vocês, eu sou apenas homem. Hoje eu consigo me perceber como um homem. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas que vêm na igreja pedir ajuda nessa área. Espera aí. A homossexualidade não é o teu problema, não. O que tem sustentado nesse pensamento de você dizer que é homossexual? O que é? Entende? A Melissa, que vocês viram no vídeo, ela é apenas mulher. Ela falou ali, como é bom ser mulher. Ser feminino é bom. Isso. Aquele que se acha homossexual precisa refletir. Seja a geração transgênero, seja a geração tolerância, seja trauma, seja abuso, precisamos nos arrepender. Os jovens estão sendo manipulados, massa de manobra, batendo no peito e dizendo que é isso e aquilo. Doce engano. O topo do arco-íris é gostoso, mas depois a queda dói. Essas pessoas que estão aí, agora veio a união estável, o casamento homossexual, elas estão vivendo, gente, migalhas, a sombra do que Deus tem verdadeiramente para elas. Eu falo que assim, Deus, obrigado, porque eu não precisei estar com um homem, porque quando eu estava com um homem, nós estávamos conversando de engravidar uma lésbica e sermos pai dessa criança. Obrigado, Deus, porque isso não foi possível na minha vida. Porque hoje eu consigo desenvolver o meu papel dentro do plano de Deus, né? Então, gente, arrependimento. Sabe qual foi o maior milagre na minha vida, gente? Não foi deixar a homossexualidade. Não é esse o maior milagre. O maior milagre foi me arrepender. O ser humano não quer se arrepender mais. O assunto aqui é a homossexualidade, mas em outras áreas, em outros pecados, em outros erros. O ser humano não quer se arrepender. O orgulho não deixa. Nós precisamos nos arrepender. Para a gente voltar ao nosso papel. E eu falo, gente, aqui é o final.
a graça, a verdadeira graça. Ai de nós, gente, eu sei que vocês estão cansados, mas assim, vocês estão aqui colocando a energia de vocês em algo muito importante. É para poder entender a graça. Se um dia eu cheguei numa igreja e recebi dessa graça, hoje eu procuro fazer o mesmo, entende? Então não adianta ficar aqui 15 dias e não entender o que é a graça. É sair daqui para ministrar a graça. Claro, com sabedoria, com inteligência. Porque existe pessoas que querem nos pegar, que querem nos matar, que querem nos enganar. Mas tem pessoas que vêm verdadeiramente buscar ajuda. Então assim, gente, essa graça precisa ser retirada debaixo do tapete. Vamos pôr em prática o que vocês estão aprendendo aqui. Então assim, eu tenho falado, não sei se eu trouxe aqui, vou ver se eu lembro. Algo assim, que uma pessoa escreveu, acho que é da Bíblia da Mulher, que falava assim: se ao menos uma pessoa mudar, por eu permanecer fiel a Cristo, já terá valido a pena. Uma. Vocês acham que é fácil estar aqui, gente? Deixar minha esposa em casa grávida, minha filha? Não é uma decisão fácil. Mas eu falo para vocês, gente, vamos fazer a diferença, vamos ser sal e luz nessa terra. Que vocês possam ir embora daqui desse SOS Sexualidade impactados com o que vocês ouviram aqui, para poder fazer diferença lá. Não adianta sair daqui fazendo piada de homossexual na igreja, ignorando a seriedade do assunto que foi tratado aqui. Não adianta. É a graça. Em que momento você recebeu a graça na sua vida, entende? Eu dou muito valor a essa graça. E que essa água, gente, que emana do rio de Deus, ela possa lavar a sua vida de tal forma que você consiga lavar a vida de outra pessoa, que você possa ser um porto seguro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus guarde a vida de vocês, que vocês possam produzir frutos e aprender, gente, o que é misericórdia, compaixão e graça. Essa graça fez muita diferença na minha vida. A minha oração é que vocês possam refletir: obrigado, Senhor, porque eu tive a oportunidade de ter um encontro contigo na fonte de Jacó. E a minha história pôde ter sido ressignificada de tal forma que hoje eu posso ser sal e luz na vida daquele que busca ajuda. Seja o que for, gente, seja o que for. Que Deus abençoe sua vida, que Deus me abençoe, que cuide de nós e nos separe, porque a guerra está sendo muito difícil. Falar do Evangelho está sendo difícil. A perseguição virá. Agora nós vamos saber quem é o verdadeiro crente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu vim aqui com carinho e com amor para poder passar para vocês. Chamar o Igor para poder fechar. Tá? Obrigado. Talvez tenha aqui pais que não sabem onde foi que deu errado, ou melhor, como é que vai trazer conserto. Talvez temos aqui jovens se perguntando: o que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com o meu desejo? Tem pessoas aqui que dizem: eu não sei nem começar. Que parece que a gente que está aqui, que testemunhou tanto esse processo de restauração, parece que é fácil, né? Mas um dia a gente já ficou ali nessa aula. E sabe tanto que é doloroso, tanto que é difícil fazer o caminho de volta. Mas querido, há esperança em Cristo Jesus. Há esperança. Uma coisa, sempre como eu falo para vocês brincando, né? Vocês não irão sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. E eu creio nisso. Porque uma coisa, vocês podem concordar comigo: ninguém vai sair daqui com dúvida de que em Cristo Jesus a gente pode todas as coisas. Eu falo isso porque é muito fácil na igreja a gente dizer assim: o Senhor restaura todas as coisas, eu estou lançando tudo, não é verdade? Mas parece que na homossexualidade é diferente. Porque o que tem de crente, seja líderes, seja pastores, dizendo: isso aqui não tem jeito.
Gente, é fora de série. Parece que não muda. Eu ouço assim, pessoas assim renomadas. Parece que na homossexualidade nem todo mundo muda. Mas Deus toca assim na homossexualidade. Não tem uma área. Seja no teu vício da pornografia, da masturbação, da lascívia, sabe, da mente pervertida, da tua fantasia, da tua dificuldade de se separar, de se consagrar para uma única pessoa. Deus torna santo os nossos pecados. Amém?